temos o privilégio de estar aqui com Edilson Salgueiro, que é editor da revista. Seja muito bem-vindo. E temos uma pauta que a gente convidou o Edilson, porque fala sobre Tarcísio de Freitas. Sim. Então, conta aí, a fala é sua. Conto. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Raquel, professor Suano, Tiago, você que nos acompanha. Segre, a informação mais recente que a gente tem é que o Centrão já está pressionando, como sempre pressionou, mas agora com mais intensidade, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que ele anuncie, enfim, sua candidatura à presidência da República. Então, o que mudou o jogo, o que fez intensificar essa pressão do Centrão? Mais especificamente em nome do Rueda, presidente do União Brasil, e do Ciro Nogueira, ex-ministro e um dos articuladores de Brasília. Primeiro ponto, queda na popularidade do presidente Lula. Então, no mínimo, houve uma estagnação, mas ele está caindo nas pesquisas, nos trackings ali dos partidos. Segundo ponto mais importante, as pesquisas sobre a mega operação no Rio de Janeiro. Então, eles tiveram a percepção de que a população brasileira não tolera mais criminalidade, sobretudo quem vive em favelas. Então, os líderes partidários do Centrão, mais o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, perceberam que isso é uma possibilidade. O Tarcísio já aguardava movimentos mais fortes do público, mas ele aguarda agora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é sabido, a gente informou há 2 meses e meio, 3 meses, que Bolsonaro tem sim a intenção de lançar o Tarcísio candidato, caso ele não receba anistia, caso retome os direitos políticos e seja candidato. O preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro é o Tarcísio de Freitas. Só que o Tarcísio de Freitas não vai anunciar nada até que o ex-presidente Bolsonaro seja preciso e direto e peça que o Tarcísio concorra. Mas a gente observa que essa matéria que eu li me pareceu perfeitamente objetiva, além disso, de um pouco de auê, gente criticando e tal. E aí é importante mencionar que o nosso objetivo jornalístico é falar a verdade. A gente depois, cada um com o que lê, tira suas conclusões. Mas a verdade é essa, você expôs a verdade. Exatamente. Então, quando a gente observa, o Centrão tem como vários candidatos, Caiado, o Ratinho Júnior, o Sema, o Tarcísio, mas sem dúvida nenhuma, quando você pergunta para qualquer pessoa, o Tarcísio é o mais competitivo, fora que ele está com um trabalho muito bom em termos de segurança, o menor índice de latrocínio, de homicídio em 20 anos, me parece. Então, essa colocação ficou muito clara sempre, na minha opinião, e eu tenho conversado tanto com Bolsonaro como com Tarcísio, de que Tarcísio foi candidato a governador e ganhou por pedido do Bolsonaro. Exato. Tem gente que não sabe, ele não tem tanto sotaque, mas o Tarcísio é carioca, não é paulista. E ele veio aqui para disputar a eleição do governo de São Paulo. Exatamente. Então, pelas tuas informações, ele seria, sim, está pressionado, mas ele só vai anunciar a sua eventual candidatura se o Bolsonaro pedir. Isso, o Tarcísio, como militar, ele carrega muito consigo esse senso de ordem, né? Hierarquia. Então, ele precisa desta missão. É o nome que os interlocutores dão. Ele precisa dessa missão e essa missão precisa ser dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem isso, ele não vai criar atrito. Justamente porque ele tem essa percepção de hostilidade no cenário, mesmo dentro da direita, o que é parte do jogo. Mas o nosso papel aqui na Revista Oeste, em qualquer veículo digno e sem amarras, é dizer a verdade. Então, o que estão nessas matérias não é uma opinião. Perfeito. É um fato descritivo. É informação e você, leitor, tem todo o direito de concordar, discordar, fazer suas objeções, mas o nosso trabalho aqui é municiar você, é dar você a possibilidade de você pensar, refletir e entender o que acontece. A opinião é deles aqui. A minha é só, neste caso específico, eu posso eventualmente dar opinião, mas não é o caso. Meu caso é dar informação para você. Raquel, eu quero te perguntar. Ela falou, por favor, quero perguntar. Eu tenho a pergunta de milhões. E quais serão os candidatos dissidentes do Tarcísio a governo do estado de São Paulo? E isso eu não posso dizer. Mas também, porque a gente não sabe disso. Especulações. O que eu tenho mais... Bastidores. O que eu tenho mais claro em relação a bastidor é sobre a possível candidatura a vice. Claro. Então, tem alguns postulantes ali. Como se sabe, nos bastidores de Brasília, o próprio ex-ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele alimenta essa esperança de ser candidato a vice, em eventual chapa com Tarcísio. Mas eles próprios organizam outras listas com outros nomes. Então, é possível, por exemplo, o próprio senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro,
ele carrega consigo o peso do sobrenome Bolsonaro, então ele é capaz de trazer esse eleitor mais bolsonarista, usando o jargão que o próprio Eduardo Bolsonaro usa para se referir ao movimento político criado pelo Bolsonaro, mas ele transita bem em todos os poderes. Ele é capaz de dialogar com o Supremo, ele é capaz de dialogar com o Congresso, então ele tem essa virtude. Outros nomes são da ex-ministra Tereza Cristina, da Agricultura. Por quê? Porque ela daria um tom mais moderado em eventual chapa com Tarcísio, pelo fato de ser mulher. Então, ela dá esse tom moderado, mas ela também conversa com um setor importante para o movimento criado pelo Bolsonaro, que é o agronegócio. Ok. Ela fez uma excelente gestão e também ali é uma das grandes candidatas. Por último, o Eduardo, ele garante que vai ser candidato à presidência da República. O PL o vê como nome forte para o Senado. Sim. Ele acha que, bom, é o maior colégio eleitoral do país, o presidente Bolsonaro teve muitos votos no Estado e o Eduardo seria importante nesse cenário, mas ele não é visto como um candidato à presidência. Então, nesse caso, ele precisaria convencer as lideranças do PL para uma eventual candidatura. Há pessoas na frente dele, como o próprio Tarcísio ou o Ratinho Júnior, por exemplo, numa coligação, numa coalizão, ou isso, ou ele teria de sair do partido. É algo parecido com o que terá de fazer a Carol Detoni. Ela não é o nome do PL para o Senado. Então, se ela quiser concorrer ao Senado, ela tem de ir para outro partido e o favorito é o Novo. Carol Detoni é Santa Catarina. Carol Detoni, E quem seria o candidato do Senado? Carlos Bolsonaro é o nome do PL para Santa Catarina e o segundo nome foi um acordo que o PL fez com a Federação União PP. Esperidião Amin. Preferido é o Esperidião Amin, inclusive o preferido do Bolsonaro. Agora, aí entra uma questão, e abro para que a gente troque alguma ideia. Eu, no começo, pensei que a chapa ia ser Tarcísio e Michele Bolsonaro. E por que Michele? Traz a força do Bolsonaro, traz a mulher, traz o público evangélico, então é uma quantidade de eleitores potenciais bons. E aí alguém que sabe muito mais de política que eu falou, mas aí você não tem o centrão no meio. Porque Republicanos é um partido, sim, mas não tem aquela força da União Progressista agora, né? União Brasil com o PP. Ciro Nogueira, eu tenho as minhas reservas, não conheço ele pessoalmente, mas pela sua atuação, eu não sei. Tiago, qual você acha que poderia ser uma chapa se o Tarcísio for candidato efetivo? Eu acredito muito que essa da Michele seria interessante. Eu não me simpatizo muito com o Ciro Nogueira, acho que a mesa também não. O Ciro Nogueira é a cobra criada lá de Brasília e vai dominar. Ele já teve a chave do cofre na mão na época do Bolsonaro, não foi bom. E ele está querendo pegar esse hype do Eduardo. Eu acredito, então só para cravar a pergunta do Segré, Tarcísio e Michele. Seria o mundo ideal. A gente não sabe se ganharia ou não. Eu tenho uma teoria aqui da direita, depois posso explanar. Mas questão do Eduardo, que é o seu xará, é Dilson, né? Isso. Quase seu xará. Quase. Como é que fica a situação do Eduardo agora, se for feita a mesma coisa que fizeram com o pai dele, por exemplo? Estão tentando arquitetar uma investigação aí que pode, de repente, tirar a elegibilidade dele, não? Não, isso é possível, mas o PL não trabalha nem com essa hipótese. Por isso até que eu falei, ele é um nome importante dentro do partido, porque ele consegue aglutinar muitos eleitores. Então, o PL não trabalha com a hipótese dele não ser candidato. O PL quer isso, Sim. mas o quer para o Senado. Claro. Porque ele é um nome importante até em virtude das atuações do Supremo. Então, o PL, a direita, tem de compor um Senado importante no ano que vem, justamente para fazer o que não conseguiu fazer até agora. Não conseguiu avançar em nenhum pedido de impeachment. O Pacheco, ainda na gestão anterior, engavetou pelo menos quase uma centena de pedidos. Então, o Eduardo é nome importante. Então, não se trabalha com a hipótese dele perder direitos políticos, ele vai atuar de alguma maneira. Agora, em relação ao legado político do Tarcísio, Edilson, eu acredito que esses votos dele, a ideia é transferir para o Derrite, que é a pergunta da Raquel. Sim, e eles vão atuar em conjunto a partir de agora. Por exemplo, claro que eles já trabalham por causa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ok. Mas pensando em eventual eleição, hoje eles vão participar de um podcast, não tem problema em falar aqui, Não, é claro. o Flow Podcast. Então, nessa esteira dessa intensificação do discurso contra o crime organizado, o Tarcísio, o Derrite e o Rodrigo Pimentel, o ex-capitão do BOP, hoje vão participar do Flow Podcast para falar de segurança pública. Então, isso não é um acaso. Claro. Então, a ideia é formar essa frente de combate ao crime organizado, porque eles entendem que a segurança pública vai ser assunto no ano que vem. Então, eles já estão começando a construir essa imagem. Então, um vai ser associado ao outro.
Agora, é um pouco estranho também do ponto de vista partidário, porque o Tarcísio não é PL. E se você coloca o Tarcísio como republicanos, vai tracionar um monte de votos para deputado, senador de republicanos. Eventualmente uma aliança, mas o PL já deixa de ser o protagonista para passar a ser um mais da aliança, salvo que o Tarcísio migre para aí. Sim. Agora, eu coloco aqui um outro ingrediente aí. O governador de São Paulo fez um pedido de desculpas para o ministro Alexandre de Moraes em função de chamá-lo de tirano durante o ato de 7 de setembro na Avenida Paulista. O gesto faz parte de uma tentativa de reaproximação com a corte. Tarcísio disse a interlocutores que o comentário não foi premeditado e ocorreu em meio de uma pressão da base que cobrava dele uma postura mais dura contra o STF às vésperas do julgamento que condenou Bolsonaro. Após o episódio, Tarcísio passou a agir para restabelecer pontes com ministros da corte. No mês seguinte, participou de reuniões com o presidente do STF, Edson Fachin, e mais recentemente de um almoço com Gilmar Mendes. Eu conheço Tarcísio, me parece uma pessoa muito respeitosa e de respeito. Acredito que é um gestor como poucas vezes São Paulo teve como governador do estado, mas essa não engoli, não gostei dessa. Por que Suano tem que pedir desculpas? Talvez eu depois vou até engatar numa pergunta para o Edilson. Por favor. Talvez, e eu sempre vejo o lado positivo, como você falou. Para mim, o Tarcísio é um grande homem, como questão de moral. Ele é um excepcional administrador. É um indivíduo que tem uma capacidade de articulação excelente. Eu sempre questiono a sua capacidade de mobilização, mas para fazer a mobilização, há outras personagens que podem agregar, e essa é a função de fazer política. Ou seja, ele tem, e o maior mobilizador desse país, arregimentador, é o Jair Messias Bolsonaro, em quem eu votei 4 vezes. Primeiro e segundo turno 2018, primeiro e segundo turno 22, e votarei nele em 2026. Mais uma vez, porque eu não acredito que se ele for, ele precise de segundo turno. Mas votarei 2 vezes. Nesse caso, o grande arregimentador seria o Bolsonaro. No caso, ele fazendo esse pedido de desculpa é apenas uma forma de esfriar. Não acho que ele esteja cedendo a Alexandre de Moraes. Vamos esfriar porque faz parte do processo estratégico você atacar e atingir no momento adequado. Tem que ter no momento certo para pegar aquilo que é o centro de gravidade, o local mais fácil, mais frágil daquele que você quer derrotar. Então talvez ele esteja apenas esfriando. Mas aí, eu trago tudo isso, tudo bem, ele está apaziguando, acreditando que ele vai sair candidato à presidência da República, e ele é o mais forte mesmo, não adianta a gente discutir. A minha pergunta que eu gostaria de fazer, vinculada a isso, já dele estar apaziguando, para tentar de alguma forma compor uma chapa, como que ficaria o Ratinho Júnior? Porque me parece, já que a gente tem que se preocupar com aquele que é o arregimentador, o Ratinho Júnior é um excepcional administrador, ele não é arregimentador, mas o Ratinho é um canhão. O Ratinho faz, em termos de arregimentação, aquilo que poderia fazer juntamente com o Bolsonaro e conseguir atingir o Brasil inteiro. 83 emissoras. Como que ficaria a possibilidade de uma dupla Ratinho Júnior? Aí a gente já imaginaria, por exemplo, esse encontro que vai ter hoje, eu acho maravilhoso, porque você tem um Tarcísio dizendo, posso ter esse aqui como herdeiro, Derrite, que entende tudo de segurança. Eu sonharia em ver o Rodrigo Pimentel na Secretaria de Segurança de São Paulo. Porque o Rodrigo Pimentel é a personagem que pode ter inspirado o Capitão Nascimento. De verdade, não aquele ator de baixo nível. Como seria essa dupla? Então, o Ratinho, pelo que circulou no noticiário, a gente tem essa informação também. Em princípio, o pai dele, o Carlos Massa, empresário apresentador, conversou com a cúpula do governo Lula para dizer que o Ratinho Júnior estaria fora, não disputaria nenhum cargo. Mas esse cenário muda com a entrada do Tarcísio. Primeiro, porque o Tarcísio seria um nome mais moderado, não seria um enfrentamento, não representaria um enfrentamento direto ao governo Lula. E segundo, que o Tarcísio gosta do Ratinho. Essa informação que a gente tem, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro falou com o Tarcísio e sugeriu a ideia de Tarcísio concorrer no ano que vem, ele rechaçou, mas indicou o Ratinho Júnior. Ou seja, o Ratinho já desfruta de prestígio com o Tarcísio de Freitas. E isso não anula. A conversa do Carlos Massa, do pai, do Ratinho, com o governo Lula é sobre ser cabeça de chapa, não é sobre ser vice. Então, o Ratinho Júnior é um dos nomes, um dos preferidos, sobretudo pela baixa
como posso dizer, ele não sofre resistência. Baixa rejeição. Ele tem baixa rejeição. Isso é importante. Muito. É subestimado, Muito. mas é um dado extremamente importante. Que as perguntas são bem objetivas nas pesquisas. Em qual candidato você não votaria de modo algum? Então é uma pergunta bem objetiva. E poucas pessoas não votariam no Ratinho Júnior. E tem uma situação de que ontem mesmo o Ratinho Júnior ele já colocou uma preocupação latente em relação ao grande crescimento do Moro com a pretensão de ser um pré-candidato ao governo do Paraná. Então o Ratinho Júnior ele já colocou um freio em relação às suas pretensões às eleições presidenciais, não só com o Moro, que vem crescendo muito, mas inclusive ao seu pai, porque seria uma carga pesada ter um filho presidenciável em relação a todos os negócios que a gente sabe, inclusive no Paraguai, do próprio Ratinho. E coloca também um outro ator no tabuleiro do cenário como um vice, o próprio Eduardo Leite, que recentemente migrou para o PSD. Mas aí, falta muito. Diga, professor. É vice de quê, o Eduardo? Do presidente, porque tem a construção com Kassab e PSD. Mas vice de qual presidente? Esse que está aí destruindo o Brasil? Não. É a única coisa que cabe aí. Vice do próprio Tarcísio. Não, Por mas estar no PSD. E a construção para uma candidatura presidencial deve ter uma conciliação, uma chapa pura, uma chapa puro sangue, única, só quando existe uma certeza absoluta. Geralmente existe uma construção com o partido do Centrão, com outros partidos para deixando de lado os sentimentos pessoais, tá? Mas a escolha do Eduardo Leite como vice de uma chapa com Tarcísio é jogar fora tudo aquilo que o Tarcísio fez até hoje. E há esse do PSDB, entendimento não é? agora, o Jacques... Agora ele tá no PSD? O PSD tem noção disso. Recente. O PSD sabe que implodiria a eventual candidatura se lançasse essa chapa. Porque ele Tarcísio é e bem Eduardo de Leite. esquerda, né? Então, o próprio Kassab tem esse entendimento e dentro do PSD, o nome, se fosse um presidenciável, seria o Ratinho Júnior. Então, mas para aqui qualquer menciona. cenário... Porque aí a Ratinho gente vai Júnior ter Geraldo desmentiu. Alckmin Eu não sei o 2 a que missão. desmentiu. O Ratinho Júnior já desmentiu. Fala assim, já disse que não vai. Mas não fala que não falou vai. ontem. Ele disse ontem porque com essa projeção do Ratinho Júnior como um pré-candidato à presidência, sem ele verbalizar de forma explícita, fez com que o Sérgio Moro se organizasse lá no Paraná para ter essa pretensão e ser uma opção de escolha para o governo do Paraná. Perfeito. Então, percebendo isso, ele retrocede e se atenta à própria reeleição. Tá comentando. Ratinho já desmentiu, não falou com o governo e não tem esse acordo, segundo o nosso chat está nos contando, e a gente sempre toma todas as informações que a gente possa colocar aqui. Mas, gente, pelas dúvidas, porque nós observamos, não é apenas no chat, observamos em toda a imprensa, em redes sociais e tudo. Sinceramente, e vou dar uma opinião pessoal, estritamente pessoal. O objetivo é que o socialismo não continue. Se você me dizer quem é o candidato, eu desejo que seja Bolsonaro, mas aí depende dele também, depende da justiça, não tenho nenhuma ingerência com ele. Não é Bolsonaro, quem pode ser? Eu não estou nem aí com quem esteja. Eu pretendo que seja um candidato que respeite os meus valores, que me represente, que tenha valores que sejam contra a corrupção, contra o assistencialismo barato, contra o populismo que não leva a lugar nenhum e contra essa pobreza que está atrelada à esquerda. Então, se for o Pato Donald, o candidato da direita ou do centro, ou do que seja contra a esquerda, eu vou votar. Não tem problema. Aí tem alguém, e agradeço muito, que o gringo que substituiu o Pavinato é um gênio. Não, eu não sou um gênio, eu sou um soldado contra a esquerda, cara. Pode contar comigo. Eu estou contra a esquerda, porque eu já vi o que a esquerda fez no meu país de nascença, porque agora esse é meu país. Então, aqui eu vou trabalhar de todas as formas, sempre com a verdade, para que a esquerda não continue no poder, porque a esquerda não é legal para ninguém. Então, Edilson, parabéns pela tua matéria, conta com a gente, estamos juntos na trincheira, sempre tem gente que critica, mas como o Dom Quixote falava, se critica é sinal que a gente está se movendo. Exatamente, não, Então, é parte do processo, a gente vive num país livre, a gente pode ser alvo de críticas normalmente, mas a gente mantém uma convicção muito grande do que deve ser o trabalho. E por essência, o conservador ele é a favor da verdade. Então, se você não é a favor da verdade, você não é um conservador. Eu mantenho isso muito internamente, a gente tem o apoio da Revista Oeste, agradeço aí pela gentileza do convite mais uma vez, e o nosso propósito é informar você, como eu disse no começo.
Sempre que tiver uma informação, a gente tem de passar necessariamente. A gente não pode se omitir. Isso é ser covarde. Isso não vai acontecer aqui. Do mesmo jeito que não fomos covardes na Vaza Toga, publicamos todo o conteúdo. Do mesmo jeito que fomos atrás da história do padre Júlio Lancelotti, das denúncias. Esse é o nosso propósito. Seja qual lado for, a gente tem de informar os leitores, a gente tem de passar o melhor para os nossos assinantes e assim a gente vai continuar.